Você já deve ter ouvido uma história tenebrosa de que antes do fim do mundo haverá um período de 3 dias de escuridão e trevas sobre a terra, a qual os demônios andarão soltos pelas ruas, e que as pessoas serão atormentadas, trancadas dentro de casa. Só que essas profecias foram proferidas por profetas não bíblicos, por supostas aparições denominadas como Fátima, muitas atribuídas a Nostradamus, a padres, santos e muitos outros. Mas eu quero te mostrar hoje o que é que a Bíblia diz sobre esse período de escuridão. Na real, ele existe. Quanto tempo ele vai durar? Essa escuridão vai atingir a todos? Quais os eventos que ocorrerão na Terra durante esse período? Essa e outras dúvidas eu vou responder até o final do vídeo, então fica ligado aí. Antes de mais nada, esse período é um período literal, ou seja, a Terra realmente vai ficar escura e não vai ser uma escuridão comum, assim como é a noite. Vai ser uma escuridão de trevas densas. O que é que isso quer dizer? Quando você coloca a mão dentro da água, é suave, mas quando você bota dentro do óleo, já é um pouco mais pesado. Então é dessa forma que essa escuridão vai ser, de uma maneira tão escura e pesada que você vai sentir o ar cada vez mais denso. Isso já aconteceu algumas vezes. Eu posso citar o exemplo de Êxodo 10, quando o Senhor mandou a 9ª praga. E essa praga trouxe uma escuridão tão grande em Israel que ninguém sequer conseguia ver um palmo à sua frente, sendo uma escuridão densa e pesada que se podia sentir no ar. Porém, na casa dos israelitas havia luz, e talvez isso vai ser um sinal para o fim. É importante você lembrar que antes desse período de escuridão, a Terra, os humanos, todos vão passar por um período de escuridão no coração. As pessoas não vão ter mais fé, não vão ter amor. Como disse Jesus, ele enviará sede e fome à terra, mas fome e sede do Evangelho, não de comida e bebida, isso é outro assunto. As pessoas ficarão desesperadas. E no final disso tudo haverá literalmente um período de escuridão na terra. A Bíblia diz que esse período vai ser no dia do Senhor. Quando a Bíblia diz no dia do Senhor, está se referindo ao dia da volta do Senhor Jesus. Às vezes ela menciona aquele dia, ou o grande dia, o dia do juízo, e todos eles são nomenclaturas para o mesmo evento. Durante esse período de trevas haverá batalha, uma batalha espiritual. E você pode notar no primeiro verso do capítulo 12 do livro de Daniel. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, e aquele que for achado inscrito no livro. Então veja só, o povo de Daniel, que é o povo judeu, e aquele povo que foi inscrito no livro, ou seja, o livro da vida, são esses que serão salvos. Porque a ira do Senhor, e é importante lembrar isso a vocês, a ira do Senhor não é para aqueles filhos da obediência, os filhos da salvação, mas sim para os adoradores da marca da besta, ou seja, aqueles que estão entregues ao reino de Satanás. Você pode conferir isso em Apocalipse 16, verso 2. E lembrando que o anticristo vai perseguir os santos de Deus, os santos do Altíssimo, e vai vencer eles. O próprio livro de Apocalipse, capítulo 13, verso 7, afirma isso, que ele vai perseguir os santos e vencer. Quando há as 7 taças da ira de Deus, são taças que vão recair sobre os adoradores da besta, não sobre os filhos de Deus. E note você uma coincidência. A penúltima praga do Egito é a escuridão. E a penúltima praga das 7 que existe no Apocalipse
também é escuridão. O sexto selo, muitos associam o período de 3 dias porque está escrito em Mateus 12, verso 39 e 40, que Jesus ia dar um sinal apenas para que o povo soubesse. E seria o sinal do profeta Jonas, que passou 3 dias e 3 noites dentro do ventre daquele grande peixe. Mas eu até creio que ele não se referia à escuridão. Há outros momentos que Jesus cita a escuridão com clareza. No livro de Lucas, capítulo 21, do verso 25 ao 28, você pode ver esse sinal e também outros. No livro de Atos, o próprio apóstolo Pedro cita no capítulo 2, do verso 19 ao 20. Existe algo que está muito atrelado a isso, e é a morte de Jesus. Se você parar e prestar atenção, a escuridão tomou conta de toda a terra da hora sexta até a hora nona. No nosso calendário significa do meio-dia às 3 horas da tarde. Esse período de 3 horas houve escuridão na terra. Então você percebe que sempre é um período de 3, seja horas, seja dias, mas não há nada definido em quanto tempo vai durar essa escuridão final. Mas o que se sabe é que é uma densa treva de escuridão. Ela talvez seja citada mais no Velho Testamento do que no Novo, embora no Novo existam muitas citações. No livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 12, ele diz assim: Ai de vós que habitam na terra, porque o diabo desceu até vós com grande ira, porque sabe que resta pouco tempo. O próprio Deus vai mandar essas trevas, porque essa foi a escolha do homem. Se você ver com mais atenção, no livro de João, capítulo 3, verso 19, Jesus fala a Nicodemos: porque os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Essas trevas estão associadas ao sexto selo de Apocalipse. Você pode conferir, capítulo 6, do verso 12 ao 14. O próprio Jesus cita em Mateus 24, verso 29, que antes da sua vinda haverá uma escuridão no sol, nas estrelas, na lua, nada dará a sua luz. E quando ele cita que o sol se tornará como um saco de silício, ele estava se referindo à terminologia desse nome. Esse saco na época simbolizava um juízo de Deus sobre uma população que necessitava se arrepender de seus maus caminhos. E quando Jesus está na cruz para morrer e a escuridão chega, esse é um sinal catastrófico que, segundo os estudiosos e rabinos de Israel, ocorre quando morre um rabino, um mestre, que realmente tem ligação com Deus. Confere lá em Mateus 27, 45. Aí você me pergunta, e não seria um eclipse? Todo eclipse solar, ele tem duração de cerca de 3 minutos. 3 minutos, não 3 horas. No princípio do Gênesis, o próprio Deus diz que criou os astros, as estrelas, para servir de sinal e marcar os tempos determinados. Certa vez, Jesus disse aos sacerdotes que o interrogavam: vocês olham para o horizonte e sabem distinguir os sinais do tempo, da natureza, mas os sinais do fim vós não podeis compreender? Ele manda vigiar, porque aquele que vigia não vai ser pego de surpresa. E uma prova para isso, eu posso dizer que o apóstolo Paulo cita em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 4, dizendo o seguinte: vós, irmãos, não estáis mais em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. O que é que ele quis dizer? Aqueles que não estão em trevas conseguem enxergar. E aquele dia, ou seja, o dia do Senhor, não vai ser surpresa para vocês, porque através dos sinais vocês saberão exatamente, à medida que as sucessões dos eventos ocorrem, quando vai acontecer. E como o anjo fala a Daniel no final do seu livro, somente os sábios entenderão. O sábio é aquele que medita verdadeiramente nas Escrituras. Confira Ezequiel 30, verso 3, 32, verso 7, e você vai ver que vai ser um dia de trevas, de nuvens negras, de negridão, de total escuridão. Isaías 13, do 9 ao 11,
Amós 5,18 e também capítulo 8, verso 9. Nesse último, afirma que o sol escurecerá em pleno meio-dia, provavelmente no horário de Israel. Na Bíblia Revista e Atualizada, João Ferreira de Almeida, você encontra o verso de Zacarias, capítulo 14, verso 6, dizendo que por falta de sol, o frio e o gelo tomará conta da terra. Já no capítulo 13, verso 8, diz que 2/3 da humanidade irá morrer. Isaías 24:6 também diz a mesma coisa, que restarão poucos homens no fim. Poucos vão sobreviver até o fim. Muitos atribuem essa escuridão a algum evento interestelar, algum planeta, algum corpo celeste entrando na frente do Sol, como o planeta X, a quem conhece como Nibiru, e pode gerar uma inversão nos polos da Terra, tempestades solares e muito mais. Mas não importa todos esses fenômenos, o que sabemos de certeza é que vai acontecer. No livro de Joel, capítulo 2, verso 1, 2, 10, 30, 31, você percebe também no capítulo 3, verso 15. Olha o que diz o livro de Joel, capítulo 2, do verso 1 ao 2. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Dia de escuridão e densas trevas. Dia de nuvens e negridão. Jesus também afirma esses eventos celestes ocorrendo e que talvez seja o ápice da destruição e assombração da terra. Há quem acredite que os portões do inferno serão abertos nesse momento e o caos completamente instaurado. O planeta estará em total desordem e é aí que entra Cristo, no último dia, no último momento, abrindo o pergaminho de rolo dos céus e colocando cada um em seu lugar. Anotem todos esses versos que foram apresentados, leiam separadamente e analisem cada um deles. Hoje nós encerramos o nosso estudo e nos vemos nos próximos vídeos.